O que significa ser mulher? Meu nome é Francine Veríssimo Walsh, eu fui convidada pelo Iago para estar aqui com vocês no 2D de Teologia, para mim é uma alegria, para conversar justamente sobre esse tema, feminilidade bíblica. O que é que significa ser mulher? Foi tentando responder essa pergunta para mim mesma, para mim como mãe de uma menina, e porque nós vivemos em uma sociedade tão confusa e tão caótica em relação ao que significa ser mulher e homem, que eu escrevi um livro chamado Ela, a Imagem Dele, a identidade feminina à luz do caráter de Deus, que vai sair pelo Review e pelo selo 2D de Teologia. Para quem assinar o Review, a caixa do Review Box, ainda nesse mês de fevereiro, vocês recebem o meu livro no mês de março, como uma celebração do Dia das Mulheres. E vai ser uma edição de luxo, com capa dura, muito bonito. Vai ter um clube de leitura do qual eu vou participar. Vai ser muito bacana. Então, se você tem interesse nessa temática da feminilidade, o que Deus diz sobre os gêneros, o que Deus diz sobre nós, você só precisa assinar o review e aí recebe meu livro até o final de fevereiro. Se você assinar, você recebe meu livro em março. Mas hoje eu tô aqui pra responder com vocês um pouco, tentar responder. O que é que significa ser mulher? Quando eu escrevi meu livro, eu sabia que não tinha como a gente tentar responder quem é a mulher se a gente não olhasse primeiro para Deus, aquele que a criou mulher, aquele que nos fez filhas e não filhos, que nos fez servas e não servos. Como é que a gente poderia saber quem nós somos se a gente não soubesse quem Ele é? E é por isso que o subtítulo do meu livro diz a identidade feminina à luz do caráter de Deus. E é por isso que em cada capítulo eu peguei uma parte do caráter de Deus, da forma como Ele se revela a nós através das Escrituras, e dali eu puxei quem nós somos como mulher e assuntos que têm a ver com a nossa feminilidade. A verdade é que a gente vive uma sociedade muito confusa quanto a esse tema, que está tentando ou abolir a ideia de feminilidade ou a ideia de ser mulher, ou ao menos distorcer, para além daquilo que o próprio Criador estabeleceu. Então, quando a gente tenta responder uma pergunta tão direta como o que significa ser mulher, a gente está colocando uma linha divisória no chão e a gente está dizendo, olha, existe uma verdade absoluta sobre o que significa ser mulher e ela não depende das nossas emoções, ela não depende das nossas ideias, das nossas filosofias, do nosso contexto, das nossas experiências de vida. É uma ideia que vem direto de Deus, de quem Ele nos criou para ser, de quem Ele declara que nós somos, e eu creio que Ele declara quem nós somos. A verdade é que a história como um todo, a história de tudo, é uma história sobre Deus. Desde o princípio criou Deus até o Amém, ora vem Senhor Jesus. Desde o Cordeiro no Éden até o Cordeiro do Apocalipse. A história de tudo, inclusive a história que está ali na Bíblia, é uma história de Deus. A gente coloca tanto numa sociedade tão autocentrada como a nossa, tão individualizada, a gente quer saber quem é Francine, qual é o meu papel nessa sociedade, qual é a minha identidade, quem sou eu. Mas para responder quem eu sou, eu preciso responder quem Deus é, porque a história de tudo é uma história sobre Ele. Então, quando a gente olha para a Bíblia tentando responder quem nós somos, e isso tem acontecido muito entre os cristãos, sem tentar responder primeiro quem Deus é, quem é esse Deus que se revela na palavra, a gente vai acabar se torcendo quem nós somos. E essa era a minha ideia, então, com o meu livro, era tentar voltar os olhos a Deus. Porque a história de tudo, a gente diz que tem um cordão escarlate na história bíblica, que é Cristo. É um cordão que perpassa de Gênesis a Apocalipse, sempre apontando pro Cordeiro, sempre apontando pro Messias, pro Cristo. E é o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, que revela para nós quem nós somos como mulheres, e é por isso que nós precisamos voltarmos a Ele para tentar responder essa pergunta. A gente olha ao nosso redor na nossa sociedade e nós temos vários extremismos, né? A gente enxerga de um lado o feminismo e a gente o rejeita. E aí a gente olha por outro lado, um novo crescer, um novo aparecer de um ultraconservadorismo que também não parece ser exatamente aquilo que Deus diz. E a gente fica confuso no meio. Onde é que a gente vai para um lado, a gente vai para um outro, tem ideias aqui, ideias ali que nós concordamos ou discordamos. Como é que a gente pode entender essa nossa sociedade tão caótica? Como é que a gente pode entender o nosso estado atual? Eu acredito que pra gente responder essa pergunta, como é que a gente chegou aqui, quem nós somos, o que significa ser mulher hoje em 2022, a gente precisa entender a gênese e o futuro das mulheres. Não dá pra gente tentar responder quem nós somos hoje sem olhar para quem nós sempre fomos e para quem nós sempre seremos. E eu acho que para isso a gente precisa começar no início. Quem era a mulher na Gênese? Quem era a mulher no início de tudo? A gente vê que a Gênese, como eu disse, o Gênese de tudo é em Deus. A Santa Trindade, antes da criação do mundo, a Santa Trindade completamente satisfeita em si mesma. Pai, Filho e Espírito Santo não necessitando de nada nem ninguém para além deles, completamente autossuficiente. E ainda assim, por causa do seu grande amor, Deus cria outros seres, coloca eles em um jardim em que eles podem desfrutar da sua presença. E ali Ele declara quem esses seres são. Ali Ele declara quem nós somos. Ali começa a nossa história. E não somente isso, antes mesmo de criar esses seres, Deus, sabendo que qualquer criatura para além dele cairia, qualquer criatura para além dele seria imperfeita, Ele planeja um resgate, uma salvação
para essas criaturas. Veja o Pai planejando a salvação, o Filho cumprindo a salvação e o Espírito garantindo a salvação. A beleza da Trindade num plano salvífico antes da criação do mundo. É ali que começa a nossa história. Ali que começa a nossa história de ciclo que a gente diz na teologia, o ciclo de criação, queda, redenção e restauração. E nisso, Deus criando seres para além de si, a gente vê a mulher entrando em cena depois do homem. A mulher não é criada junto com o homem, não é criada do mesmo material que o homem. A mulher é criada do homem. A gente vê o homem sendo criado ali do pó da terra, um material menos refinado, e a mulher criada dele, da carne dele, um material um pouco mais refinado, por assim dizer. A mulher é chamada a Ezer do homem. A palavra Ezer, o termo Ezer, foi traduzido como auxiliadora idônea, auxiliadora necessária, ou, como eu gosto do termo, aliada necessária. Que a gente vê que Deus dá ali ao homem e à mulher quando ele os cria, o que os teólogos chamam de um mandato cultural, que é quando Deus diz, olha, essa é a terra tem muito potencial, eu criei potencial, vocês precisam cultivá-la e vocês precisam se multiplicar nela e vocês precisam dominar a terra. Esse é um mandato cultural que Deus dá ao homem e à mulher, não dá somente ao homem, ele dá a ambos. Esse Ezer, esse título que é dado à mulher, essa identidade da mulher como auxiliadora necessária, aliada necessária, é justamente nessa missão, né? Nessa missão junto com o homem de pegar a terra na sua potencialidade e cultivá-la para a glória de Deus e para o benefício dos outros. Então a mulher ela é a aliada necessária do homem nesse papel, nessa missão. E note que a palavra Ezer, que é usada ali como aliada necessária para a mulher em Gênesis, é usada uma vez para a mulher ali em Gênesis, mas várias vezes na Bíblia é usado o mesmo termo para falar do próprio Deus em relação ao seu povo de Israel. Ou seja, a gente não pode olhar para o termo Ezer, auxiliadora idônea, aliada necessária, como um termo de subjugação, como um termo de diminuição, como se a mulher fosse menos que o homem. Porque o próprio Deus se declara o Ezer de Israel, o aliado necessário do seu povo. Então é um termo de força, é um termo de estar junto para lutar a mesma guerra, para lutar a mesma missão. E ali a gente vê como Deus coloca a mulher, ainda que diferente do homem, como a gente disse, criada diferentemente, com papéis diferentes, em uma ordem diferente, de material diferente, ainda assim, completamente semelhante em relação à imagem de Deus. A gente vê em Gênesis, Deus disse, Deus os criou, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. O Imago Dei, que é o termo que a gente usa na teologia para dizer esse selo da imagem de Deus, ele foi dado não somente ao homem, não somente a Adão, mas também a Eva. E todas as filhas de Eva carregam a Imago Dei, a imagem de Deus, desde então. Desde a rainha da Inglaterra até uma mulher que está presa no tráfico sexual. Toda mulher, assim como todo homem, carrega o Imago Dei, a imagem de Deus. Então a gente vê ali no nosso início, no início da nossa história, que nós somos diferentes dos homens, criadas para um propósito diferente, com material diferente, numa ordem diferente, mas absolutamente iguais ao homem em termos de valor, em termos de identidade. Nós somos ela, a imagem dele, e o ele sendo Deus. A mulher, a imagem de Deus. A mulher não foi criada à imagem do homem, ela foi criada do homem, mas a imagem de Deus. E isso a gente carrega ainda hoje, e isso todo homem e toda mulher carrega, a imagem de Deus. Então isso foi o nosso início. Eu diria que um início bastante glorioso, não? Nós temos sido criadas à imagem de Deus. Mas a gente sabe que não parou aí. A gente sabe que algo aconteceu pra gente chegar aqui onde nós estamos. Nessa época caótica, nesse mundo louco que a gente vive. E a gente sabe, a gente falou até agora de Gênesis 1 e 2, um começo, um início glorioso, mas aí a gente recebe Gênesis 3, que é o nosso meio desastroso, nosso meio caótico. É ali que a gente vê a resposta de como nós chegamos a hoje, é ali que a gente vê a mulher que foi chamada vida, que é o significado do nome Eva, levantar sua mão à morte. E ali ela pega o fruto, ela leva sua mão à desobediência, ao orgulho de pensar que eles poderiam ser suficientes em si mesmos, que eles não precisavam de Deus para estar sobre eles, para ser autoridade sobre eles. E ali homem e mulher decidem rebelar-se contra Deus. E aí nós não somente herdamos o Imago Dei, que é o nosso início glorioso, nós herdamos também o pecado, a natureza pecaminosa. Por um só homem o pecado entrou no mundo, tanto os homens quanto as mulheres. Então ali Gênesis 3 explica como é que nós estamos hoje, como é que existe essa loucura que é esse mundo que nós estamos hoje. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, ali naquele momento da nossa queda, ali naquele momento em que nós nos rebelamos contra Deus, a gente vê aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou seja, o início do evangelho, o começo do evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, quando diz que, porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela,
este, que seria o Messias, ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja que a mulher foi colocada ali mesmo, no momento da maldição, no momento da queda. A mulher é colocada em um lugar necessário na narrativa redentora. A mulher seria quem teria a santa semente, carregaria a santa semente. E um dia, desde Eva, haveria uma mulher que carregaria a santa semente, que carregaria o Messias em si. E esse Messias pisaria a cabeça da serpente. Então, mesmo em um momento mais trágico da história, a gente vê Deus mostrando misericórdia às mulheres, tirando delas a vergonha do pecado e posicionando-as em um lugar necessário no seu plano redentor. Então, mesmo ali no nosso momento mais triste, a gente vê a graça redentora de Deus no anúncio do proto-evangelho, no anúncio do Messias. E é esse Messias que vem encarnado na pessoa de Jesus Cristo, é isso que nós como cristãos cremos, que a pessoa de Jesus Cristo era o Messias prometido. E existe uma frase que eu gosto muito de uma autora chamada Dorothy Sayers, e ela disse o seguinte: talvez não cause admiração que as mulheres tenham estado primeiro no berço e que tenham sido as últimas a deixar a cruz. Elas nunca haviam conhecido um homem como este homem. Jamais houve outro homem igual. Foi esse homem como nenhum outro que chacoalhou a sociedade judaica, que transformou a ideia que a sociedade em que ele viveu, no contexto em que ele viveu, ele completamente transformou a visão de mulher. As mulheres, elas eram colocadas como cidadãs de segunda classe, elas eram colocadas ali nas margens da sociedade. Mas o homem encarnado, Jesus Cristo, o Messias prometido, aquele que foi prometido no próprio Evangelho para Adão e Eva, ele transformou a forma como nós deveríamos ver nós mesmos como mulheres. A gente teve um início glorioso, mas o nosso meio ali da queda, mesmo assim, Cristo nos mostrou, enquanto encarnado, tamanha misericórdia. Veja, quando Jesus está ali em seu relacionamento com as mulheres enquanto encarnado, ele nos declara algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Em primeiro lugar, ele declara que as mulheres são missionárias. Veja, quando ele senta ali com a mulher samaritana, algo que era incomum na época, especialmente porque ela era samaritana, que era um povo inimigo dos judeus, mas também porque ela era mulher. Jesus Cristo se senta ao seu lado e não somente isso, ele conversa com ela. E não somente ele conversa com ela, como ele escolhe essa mulher improvável para ser a primeira a ouvir que ele era de fato o Messias que os judeus esperavam. Jesus declara ela e aí ela vai e declara ao seu povo. A gente vê ali o mestre declarando que as mulheres são não somente dignas de receber as boas novas, mas também de anunciá-las. Jesus ali já declara as mulheres como missionárias. Não somente isso, a gente vê Jesus Cristo mostrando e declarando que as mulheres são aceitas. Quando a gente vê ele na casa de Simão, o fariseu, e Simão, em seu próprio pensamento, sem imaginar que Cristo poderia saber o que ele estava sentindo, ele condena Jesus Cristo por estar ali recebendo uma mulher pecadora. Jesus o repreende, ele diz: essa daqui, ela me mostrou a verdadeira hospitalidade. E Jesus recebe essa mulher com graça, ele perdoa os seus pecados e ele usa ela como exemplo do correto a ser feito, em contraste com Simão, o fariseu. Jesus declara as mulheres como aceitas. Jesus também declara as mulheres como incluídas. Era muito não somente incomum, era praticamente inexistente que algum rabino da época em que Jesus viveu incluísse mulheres, não somente naquelas que estariam aos seus pés aprendendo, mas que ele as incluísse como exemplo dos seus ensinos. Eles ensinavam muito a partir de histórias, mas as mulheres nunca eram os exemplos, os personagens de seus ensinos. Mas Jesus, enquanto ele ensinava enquanto um rabino, ele usou vários exemplos femininos nas suas histórias, nos seus ensinamentos. Inclusive quando ele está ensinando ali sobre oração, sobre o poder da oração perseverante, e ele poderia ter usado Abraão, por exemplo, que foi um homem que orou e Deus mudou de ideia, lembra? Ele poderia ter usado Abraão, que era muito respeitado pelo povo judeu, o patriarca respeitado, mas não, ele usa o exemplo de uma mulher e de uma mulher viúva, que seria completamente rejeitada pelos judeus. E ali a gente vê Jesus incluindo as mulheres, trazendo-as de volta onde elas estavam desde o começo, no nosso início glorioso, que é nas páginas da história de Deus. A gente vê também Jesus declarando as mulheres como teólogas. Ele tem ali a conversa, não somente que ele diz que Maria, ela era bem-vinda aos seus pés, mas ele teve conversas teológicas com ela, conversas teológicas com Marta, quando ele declara ele para Marta acerca da ressurreição, acerca do fato de ele ser a vida e que aquele que crê nele jamais morrerá. Ele aceita Maria como sua discípula, aceita que ela sente aos seus pés, e ele declara também assuntos teológicos e conversa assuntos teológicos com a mulher samaritana ali no poço. Jesus Cristo nos mostrou que nós somos teólogas, que nós somos bem-vindas na mesa do ensino. Ou seja, em sua encarnação, Jesus Cristo garantiu que as mulheres compreendessem que elas têm um lugar na história, nas páginas da história de Deus, que elas são bem-vindas nas ruas do reino de Deus e que elas não são mulheres cidadãs de segunda classe no reino, aquelas que estão no fundo, escondidas, mas que elas, assim como os homens, não acima dos homens, como os homens,
têm o mesmo valor espiritual, ainda que tenham papéis diferentes. E a gente vê, inclusive, na história do cristianismo, que após a morte de Cristo, não é um dos 12 que Deus escolhe para ser quem anuncia a ressurreição. Ele escolhe uma mulher, mesmo sabendo que, naquela época, a sociedade não considerava como válido o testemunho de uma mulher. E ainda assim, é a mulher que Deus escolhe para anunciar que Cristo tinha ressurgido. E até mesmo na sua ascensão, quando Cristo dá a grande comissão, ali a gente vê, os teólogos vão dizer, a grande comissão como reflexo do mandato cultural, que é o multiplicai-vos, né? Assim como ele tinha dito multiplicai-vos de maneira física e biológica ali no mandato cultural, na grande comissão Deus diz, ide e fazei discípulos, multiplicai-vos. Então, e ali a gente vê como no mandato cultural a mulher era a aliada necessária do homem para aquela missão, assim também na grande comissão as mulheres são aliadas dos homens, e juntos como irmãos e irmãs, eles vão e fazem discípulos. As mulheres de volta no lugar que elas deveriam estar. Mesmo no período da igreja primitiva, ali no pós-ascensão, a gente vê as mulheres como tendo um papel muito necessário na expansão do reino, na expansão do evangelho. A gente vê isso tanto nos evangelhos quanto em Atos dos Apóstolos e até mesmo aquilo que Paulo, isso ecoa muito naquilo que Paulo disse aos Gálatas, quando ele diz: todos vocês, incluindo as mulheres, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Aqui ele não está se dizendo, olha, vocês agora não importa mais se você é uma mulher, não existe mais nenhuma diferença de papel, não existe mais nenhuma diferença de nada. Não, os judeus e os gregos permaneceram judeus e gregos. Os escravos e os livres permaneceram escravos e livres. Os homens e as mulheres permanecem homens e mulheres em suas diferenças, mas um em Cristo. A igreja de Cristo não é uma igreja de homogeneidade, ela é uma igreja de unidade na diversidade, uma igreja de unidade no heterogêneo. Nós somos diferentes, mas nós somos um. E é isso que Paulo estava declarando ali na carta aos Gálatas. Por isso, apesar de a gente ver a diferenciação dos sexos em questões de papéis, e eu explico tudo isso no meu livro, o que Paulo disse, o que Paulo não disse, a gente vê que o que era certeza é que homens e mulheres têm igualdade espiritual, e isso é indiscutível em todas as cartas do Novo Testamento. E é aqui que a gente se encontra como mulheres de 2022. Não mais aquele início glorioso, nem no nosso futuro esperançoso, mas nesse meio que começou caótico, começou ruim com a queda, mas que foi redimido pela graça de Cristo. Ele nos coloca nessa posição de sermos aceitas, de sermos missionárias, de sermos teólogas, de sermos incluídas. Ele nos coloca de volta, como eu disse, e eu amo essa frase, de volta nas páginas da história de Deus, nas ruas do reino de Deus. Qual que é o nosso futuro, então? Nosso futuro é sermos noiva amada. Jesus nos declara noiva amada em Apocalipse 19, de 6 a 9. Nós somos parte da igreja de Cristo junto com os nossos irmãos. Nós não somos uma igreja de assexuados, nós não somos uma igreja de seres andrógenos, nós somos uma igreja de homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos que juntos formam a noiva amada de Cristo. E na Nova Jerusalém nós seremos cidadãos juntos e juntos nós iremos declarar, como diz ali em Apocalipse 19:6, aleluia, reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nossa, essa ideia de coletividade é mulheres e homens juntos declarando o nosso Deus. Esse é o nosso futuro esperançoso, quando ambos os sexos estarão juntos diante do Cordeiro, dando glória a Deus pela redenção que ele nos proporcionou. E vai ser lá, eu gosto dessa frase do meu livro, eu vou até ler para vocês. Nesse futuro esperançoso, ambos os sexos terão seus olhos enxugados de toda lágrima e renderão eternos louvores ao Deus que vencerá de uma vez por todas o mal e cessará toda dor, toda doença, todo pecado, todo abuso, todo preconceito, todo machismo, todo feminismo, todo aborto, toda morte. Então o que significa ser mulher? Significa que nós temos um início glorioso, nós temos um meio redimido e que nós temos um final esperançoso. Tudo isso por causa de Jesus Cristo. Amém? Bom, se você quer saber mais sobre o meu livro, sobre quem eu sou, você pode me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é Francine V. Walsh, como a gente vai colocar aqui na descrição. E também, se você quiser saber mais sobre como receber o meu livro na caixa do review, é só você procurar por eles também. Eu creio que eles vão colocar todos os links aqui pra vocês. Mas lembrando que se você assinar até o final de fevereiro, você recebe o meu livro na caixa de março, que depois disso não vai ter mais a edição de luxo, não vai ter mais acesso ao Clube do Livro, conversa comigo, mas vão ser vendidos também cópias do meu livro depois em brochura para quem não for assinante. É isso, foi um prazer conversar com vocês e tentar responder de forma resumida o que é que significa ser mulher. Um abraço e até a próxima.